Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Queridos, eu quero trazer uma palavra nessa noite, uma palavra de encorajamento, de ânimo, dentro dos princípios da palavra de Deus, mas de encorajamento. Então é assim, eu acredito que todos nós já nos deparamos com situações difíceis e já nos deparamos também com a necessidade de recomeçar alguma área da vida, de reconstruir algo. A gente generaliza, fala assim, eu tenho que recomeçar a vida, né? Na verdade, muitas vezes recomeçamos algumas áreas da nossa vida, mas esse é um desafio que, olhando assim para o rostinho de vocês, cada um já passou por essa necessidade, por esse momento. Eu acho que alguém já se deparou com a demissão, e chega uma cartinha e você está demitido. Até ontem você era um ótimo funcionário, mas hoje você não mais faz parte do quadro da empresa. A empresa está mudando a sua filosofia e você está descartado. E você se vê diante da necessidade de recomeçar. Como é que faz um currículo? Alguém sabe? Tem que atualizar, hoje os mais modernos, aí a gente sai correndo para atualizar o LinkedIn. Recomeçar na vida profissional, recomeçar nos negócios. Tinha um negócio, mas veio a falência, e então passa pela decepção de reunir os móveis, desmontar a estrutura, porque tem que entregar o imóvel, o aluguel está correndo, e aonde que eu vou pôr a estrutura? Eu tenho que vender, e acaba vendendo barato aquilo que custou muito caro. Recomeçar. Vem a morte, né? Vem a morte. Minha mãe, senhorinha minha mãe, que está ali, precisou recomeçar a vida. Meu pai foi estar com o Senhor, e depois de 40 anos, 40, mãe? 46 anos ao lado da mesma pessoa, ela tem que recomeçar a vida, voltar a dirigir depois de 60 anos. Pode falar a idade, né, mãe? Voltar a dirigir, voltar a entender o sistema bancário, entende? Administrar os negócios, administrar a vida, recomeçar. É isso, queridos, é isso. Então, nessa noite, queridos, eu quero trazer princípios fundamentais e fundamentados na palavra de Deus, para que a gente possa recomeçar e recomeçar bem. Recomeçar e ter um recomeço bem estruturado. Já que vai recomeçar, que vamos recomeçar de uma forma bem feita. Vamos recomeçar certo. E nós vamos aprender com um cara que simplesmente teve que recomeçar o mundo. Simplesmente ele e a família dele teve que recomeçar o mundo. Então Deus, naqueles juízos, num imenso juízo que Deus trouxe à terra, fez chover 40 dias e 40 noites. Choveu com vontade. Deus destruiu tudo e todos. Fala comigo, tudo e todos. Tudo e todos, não sobrou nada. E incumbiu esse cara e essa família para recomeçar tudo de novo, do zero absoluto. Eu vou falar essa noite acerca de quem? Fala alto aí. Não é Moisés. Tem a ver com água, mas não é Moisés. E se eu falar Moisés, porque a gente prega muito sobre Moisés. Se eu falar Moisés, você vai gritar? Amém? Porque eu sou apaixonado por Moisés. Mas essa noite, quem será exemplo para nós é Noé. Noé e a sua família. Então é assim, queridos, eu preciso trazer um alerta muito claro, né? Todos esses ensinos que nós vamos trazer nessa noite, eles são válidos para aqueles que têm um estilo de vida tal como Noé. A gente não pode se enganar, Deus é um Deus de princípios. Então, não é o motivo da pregação, mas não podemos enganar os desavisados, porque esses princípios só valem para aqueles que têm um estilo de vida tal como Noé.
E o primeiro texto que a gente vai ler é Gênesis 6, o versículo 9. Se você tem criança, você já escutou várias vezes aquela musiquinha. Noé era um homem justo e bom, e andava com Deus. Entende? Então, o texto de Gênesis 6, 9 diz assim: Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. E ele fazia mais o quê? Andava com Deus. Então esse é o estilo de vida daqueles os quais podem aplicar o que eu vou ensinar hoje para desfrutar dos benefícios da palavra de Deus. Então, quando o texto bíblico fala o seguinte, que Noé era um homem justo e íntegro, o texto bíblico está falando de alguém com o seu caráter tratado. Fala com o teu irmão, caráter tratado. Tratado. Um caráter tratado na sua profundidade. Entende? Então, o homem justo, o que é justo? O que é seu, o que é meu, o certo é certo, o errado é errado. Não tem relativismo. Ele vivia num tempo mau e muito mau, e nem assim ele se permitiu abrir mão dos princípios da palavra de Deus. E foi reconhecido por Deus como um homem justo e íntegro. Na musiquinha dos nossos filhos, um homem justo e bom. Justo e bom. Temente ao Senhor, que vivia os princípios, que não relativizava os princípios, que não aceitava um pouquinho de corrupção, apesar de todo mundo ser corrupto, e por isso Deus estava trazendo juízo. Estão comigo? Amém? Caráter tratado é fundamental, mas preciso de mais uma coisa. O que está lá? Andar com Deus. Então, se o justo e íntegro fala de caráter tratado, o andar com Deus fala de alguém que busca intimidade com Deus, busca se relacionar com Deus. Então, aqui estão os princípios, que norteava a vida de Noé. Alguém que buscava em Deus um caráter tratado e que buscava intimidade. Então, se não é um homem de caráter tratado, se não é alguém que busca intimidade com Deus, está fadado a sucumbir tal como os contemporâneos, aqueles que viviam no tempo de Noé. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta nada pegar do que eu vou dizer de agora para frente e ficar repetindo feito mantra gospel. Anota os 5 pontinhos aí que o pastor pegou e vai ficar repetindo. Não adianta repetir. Precisa antes ter esse fundamento, um caráter tratado. Uma busca sedenta por um caráter tratado e uma busca por intimidade com Deus. Dito isso, então, nós vamos para os princípios que Noé aplicou na vida dele para reconstruir o mundo. Eu acho que não levante a mão. Talvez você esteja precisando reconstruir alguma área da tua vida. Então aqui vai ter princípios valiosos. Comece buscando em Deus um caráter tratado e intimidade. E lá vem, então, onde nós vamos extrair, nós vamos pensar ensinamentos fundamentais para um recomeço bem estruturado. Fala comigo, recomeço bem estruturado. Eu vou ler um texto longo, você conhece a história, só para a gente ficar na mesma página. Vai lá, Bia. Gênesis, o capítulo 8, eu vou ler do versículo 6 até o versículo 20, que diz assim, passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já estivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca.
Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os animais grandes, todos os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves, tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns dos animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos lá, alguns fundamentos importantíssimos para o recomeço. Primeiro, o texto fala que Noé queria ter uma noção do que estava rolando fora da arca. E então ele soltou um corvo. Só que o corvo, queridos, é aquele bicho que come de tudo. Corvo é aquele que se alimenta da morte. Corvo é aquele que gosta do que estava rolando na terra. E o corvo não voltou. O corvo não voltou. Então, isso para Noé era uma péssima notícia. Era uma péssima notícia. Era a notícia de que a morte ainda estava produzindo os seus efeitos. A morte ainda estava ali em curso, produzindo os seus efeitos, o seu resultado. Então, aqui tem um aprendizado muito importante para nós. E você já começa a notar aí, o primeiro aprendizado é o seguinte: no meio do caos, sempre vai aparecer alguém para te dar uma má notícia. A notícia do corvo. No meio do caos, queridos, sempre vai aparecer alguém para te dar uma má notícia. A minha esposa tem uma pregação que é acerca da cura da filha de Jairo. Se não pregou nos últimos 2 anos, precisa pregar de novo. Jairo, com muito esforço, chegou até Jesus. A filha dele estava doente, de uma doença grave. Chegou até Jesus, venceu a multidão, aquela multidão que apertava Jesus. E falou: Jesus, convenceu Jesus de ir até a casa dele. E Jesus topou de ir na casa dele. Mas Jesus está ao caminho, a multidão atropelando Jesus. E Jesus não conseguia se desenrolar da multidão. E de repente vem aqueles que dão a má notícia. No meio do caos sempre tem aqueles que dão a má notícia. E chegaram para Jairo e falou assim: esquece, para de encher o saco do mestre. A sua filha já morreu. A sua filha já morreu. E sabe o que Jesus disse a Jairo? Crê somente. Fala para o teu irmão: crê somente. Crê somente. Não é? Então, no meio do caos, no meio da notícia ruim, aprende com Noé. Noé não se abateu com a notícia ruim. Noé não deixou se abater com as más notícias. Ele creu somente. Ele fez a segunda tentativa. Soltou uma pomba. Sim ou não? Estão comigo? Soltou uma pomba. A pomba deu uma volta, não conseguiu pousar. Outra má notícia. A pomba não conseguiu pouso, porque as águas ainda cobriam a terra. Mais uma má notícia. E o que você diz para o teu irmão que está recebendo mais notícias no meio do caos? O que você diz para ele? Crê somente. Crê somente. O que nós estamos estudando nessa noite? Princípios para um recomeço bem estruturado. Não perca isso de foco.
Então, Noé faz a terceira tentativa, e na terceira tentativa, a pomba volta com um galhozinho verde, de oliveira, de esperança, símbolo do Espírito Santo. Duplamente, né? A pomba e a oliveira, não é isso? Na quarta tentativa, a pomba não voltou. Então, enfim, aparece uma pequena boa notícia em meio ao caos. Uma pequena boa notícia em meio à destruição. Então, queridos, aqui tem outro ensino muito interessante, que no meio do caos, no meio daquilo que está tudo revirado, eu e você precisamos buscar sinais de vida. No meio do caos, nós precisamos buscar por algo que Deus está fazendo, porque apesar do caos que estamos vivendo, Deus não deixou de agir, Deus não deixou de ser Deus, Deus está fazendo algo novo o tempo todo. O tempo todo, é nós que não percebemos. Então, no meio do caos, nós precisamos perceber o que Deus está fazendo. Algo está nascendo do nada, muito pequeno, e nós precisamos perceber. Está imperceptível, mas nós precisamos ver o que Deus está fazendo, apesar do caos. Está no meio do caos, está no meio do caos. Viu? Comece a olhar por meio das pedras, por meio dos entulhos, por meio da destruição, comece a olhar, porque algo está crescendo, algo está germinando, porque Deus continua sendo Deus. As coisas se perdem, saem do nosso controle, mas Deus continua. Busque por algo que lhe dê esperança, busque por algo que lhe dê fé. Vamos embora, Gênesis 8:14. Vamos para outro princípio, senão eu fico só nesse. A terra estava completamente seca. A terra estava completamente seca. Viu? Noé vivia a expectativa de sair da arca e encarar o que restou do mundo. Viu? Noé passou um ano na arca. Um ano. Você acha que um lockdown que você viveu aí é muito? Vai lá viver na arca com um monte de bicho um ano. Um ano. Entende? Então, ele chegou, a terra secou. E agora chegou a hora de abandonar a segurança daquilo que o protegeu. Foi bom, protegeu, mas agora chegou a hora de abandonar aquilo que ele construiu, aquilo que foi útil para protegê-lo. Chegou a hora de abandonar. Então, pode parecer óbvio, você fala, lógico que é hora de abandonar, ninguém vai ficar na arca para o tempo todo. Né? Uma hora tem que abandonar. Mas a verdade é o seguinte, queridos, nos nossos desafios de reconstrução, às vezes também construímos para nós estruturas de segurança, estruturas que nos protegem. E chega uma hora que a gente precisa abrir a janela e olhar para fora, e sair dessas estruturas, e deixar as estruturas. Nós não podemos fazer daquilo que é provisório algo definitivo. Fala para o teu irmão, provisório é provisório. Viu? Às vezes, nesse caos e vivendo a reconstrução, Deus permite que a gente venha construir algo para nos proteger, para nos dar segurança. Mas é provisório, o emprego é provisório, vai precisar de um outro emprego. Esse era só para manter o sustento. Viu? A casa é provisória, essa estrutura é provisória. Entende? Tem um momento que precisa abrir a janela e olhar para os horizontes e abandonar o que é provisório. Olhar e enxergar novas oportunidades. É hora de darmos o primeiro passo. Esse é o desafio de Noé. A terra está completamente seca. É hora de dar os primeiros passos rumo ao novo, rumo ao desconhecido. Passa lá, Bia. O que você aprendeu com isso aqui? Que o provisório é provisório. Não faça do provisório algo definitivo. Vai ficar insustentável. Não dá para ficar na arca além do tempo que o Senhor quer que você fique. Tem estruturas boas e confortáveis que o Senhor permitiu que você construísse para um tempo específico. Vencido esse tempo, você tem que virar as costas. Tem que virar as costas. Fala para o teu irmão, deixa para trás. Então Deus disse a Noé, o quê? Está em amarelo lá. Então Deus disse a Noé,
saia da arca. Então, amado, assim, a gente está bem longe dessa história, né? Está bem distante dessa história. Mas Noé ia sair da arca, não sabia nem onde ele ia botar o pé. Se a terra está fofa, como é que está, que terra que é. Não sabia nem o que tinha debaixo do pé dele. Então eu fico imaginando, imagina eu e você lá, e a gente então sai dessa arca, e eu fico imaginando assim, Noé olhando para um lado e para o outro, buscando por alguma referência. Pelo menos eu faria isso, né? Com certeza você faria também. Buscando por alguma referência, para tentar se achar no planeta, para tentar se achar no mapa, não é verdade? Cadê a Anhanguera, Marcelo? Olha, aqui era Renovo Campinas. Será que aqui é Renovo Campinas? Onde que você entende? Onde que é o castelo? Castelo de Campinas, não é? Buscando por algo, para ver se acha no mapa. Onde que a gente foi parar, Fabão? Onde que a gente foi parar? Que lugar é esse? Onde que era a minha casa? Onde que era a casa do João? Então, queridos, a ideia a ideia de todo mundo que está num processo de recomeço, guarda isso aqui. A ideia é assim: eu quero retomar a vida da onde eu parei. Sim ou não? Não é? A ideia é achar onde era a minha casa, achar aquelas velhas estruturas, para recomeçar a partir daquilo. Então aqui tem um ensino legal e você precisa estar muito atento nisso. Abandone a ideia de reeditar a vida que você já viveu. O recomeço implica recomeço de verdade. É algo novo, 100% novo. Vamos precisar retomar a vida de um outro ponto. De um outro ponto. E se você é um homem que cultiva o caráter de Cristo, se você é alguém que busca intimidade com Deus, eu preciso te dizer, você vai retomar a vida de um outro ponto, à frente da onde você estava. Sabe por quê? Porque tudo coopera, até o caos coopera, até a perda coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Tudo coopera. Tudo coopera. Preciso te dizer que aqueles que não são íntegros, que aqueles que não são justos, que aqueles que não cultivam intimidade com o Senhor, também têm a oportunidade de recomeçar 10 casinhas para trás. Recomeçar bem lá para trás. Justo e íntegro, que cultiva intimidade com o Senhor, recomeça de um outro ponto, à frente da onde estava. À frente da onde estava. Então, essa ideia de reeditar a vida que eu tinha antes do caos, isso pega muito a gente. Reeditar a vida profissional, reeditar a vida ministerial, reeditar o tempo viu? Não é esse o projeto de Deus. Quando, um testemunho rápido para você, quando viemos para Campinas, o meu sonho era reeditar o sucesso. Não é só do fracasso que a gente precisa se livrar. A gente precisa se livrar do sucesso também. Eu queria reeditar o sucesso que tive em outro lugar. E nós vamos fazer tudo igualzinho. Mas, viu, o que Deus tinha era outro tempo, é outra unção. Viu, a vida que você tinha ficou para trás, não existe mais. O projeto que você tinha acabou, sucumbiu, não existe mais. O mundo que você tinha não existe mais. É outro novo, porque Deus faz nova todas as coisas. Todas as coisas. Todos. Entende? Então tem um texto de Isaías, que a gente vai colocar lá, é o segredo do recomeço, meu irmão. É o segredo do recomeço. Vamos ler? Olha o que diz esse texto. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não percebe? Sabe por que não percebe, meu irmão? Sabe por quê? Porque a gente não olha para fora, cara. A gente só olha para dentro da arca. Ai, como que tá ruim, mas está bom. Está desconfortável, mas está seguro. Entende? É um salário mínimo. Tá bom, viu? É o provisório.
Damos graça pelo provisório que nos protegeu até hoje, mas é hora de abrir a janela e olhar para fora. Olhar para fora, para um tempo novo. Não dá pra, não reconhece o tempo novo porque não olha para fora. Não vê, não enxerga novas perspectivas. Então, é assim, ó. Abre os seus olhos, fala para o teu irmão, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Veja o tempo novo que Deus está estabelecendo. Não fique preso, queridos, no passado. Não importa se um passado de fracasso, não importa se de sucesso, não vai dar para reeditar. É vida nova, é tempo novo, é estação nova, é unção nova, é revelação nova. É isso que nós precisamos nos desafiar, aprender com o nosso irmão Noé. Aprender com o nosso irmão Noé. Então é óbvio, né? O passado nos ensina, é claro. A gente precisa aprender com o passado. Isso é ótimo. Mas o passado não pode ficar nos dirigindo. O passado não pode nos conduzir, seja ele de sucesso ou de fracasso, seja ele de ferida ou de bênção, não interessa, o passado não pode nos dirigir. Quem há de nos dirigir é o Senhor, é a voz do Senhor. E uma hora o Senhor disse: Noé, sai da arca. Sai da arca. Uma hora Deus disse: abandone as velhas estruturas. Abandone, lance em direção ao novo. Entende, irmãos? Então, parece muito fácil, mas não é. Porque às vezes nós estamos bem estruturadinho e Deus quer nos tirar desse conforto limitante. Um conforto, uma estrutura que foi útil, que foi importante, mas limitante para a sua fé, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua vida profissional. Aplica aí na tua vida. Aplica aí na tua vida. Então, diante dessa ordem do Senhor, obviamente que Noé pulou fora, saiu correndo e deixou todo mundo para trás, foi assim? O que diz Gênesis 8,16? Então Deus disse a Noé: saia da arca, quem? Sai da arca, você e a sua família. Fala para o teu irmão, esse é um processo para ser vivido com a família. Fala. Viu, não dá para deixar ninguém para trás. Entende? Não é um projeto solo. Não é um projeto solo. É um projeto juntos. Não é um projeto a ser, é um projeto a ser vivido em família, unida, agindo em conjunto, agindo de forma ordenada. Entende? Então, queridos, aqui eu estava até falando com o grupo de louvor, já dei uma pregadinha para eles antes de começar o culto. No início do meu ministério, eu começava com muitos. E de repente, eu estava sozinho, sem que ninguém tivesse me abandonado. Fala assim para mim, como isso? Você começa com 30 e de repente você olha para trás e está sozinho. Mas ninguém me abandonou. Como isso? Sabe por quê? Porque eu corria demais. E o povo não conseguia me acompanhar. Você entende? Era para ser algo juntos. Fala, meu irmão, juntos, fala aí, juntos. O Gil foi embora. E você olhava, o Gil já foi. E de repente eu olhava e falava, cadê meus irmãos? Me abandonaram. Não abandonaram. É você que corre demais. É você que corre demais. Então, um pastor que nos mentoreava, eu falei desses livros aqui já? Preciso falar depois, tá? Ele falava assim, ele dava sono só de ouvir assim, a voz dele, tão suave que é. O Gil, vocês precisam ler este livro, amado. Este é meu, compra um para você. Era esse o processo, esse é o plano, esse é o meu, corre atrás do seu. E no outro dia, não tinha essas facilidades que tem hoje, né? No outro dia, eu na orelha da Dona Kazuko, Dona Kazuko, me ajuda, a senhora mora em São Paulo, tal, não sei o quê. Quantas vezes ela comprou livros para nós? E no outro dia eu já estava com o livro. E 5 dias depois eu já tinha
lido todo o livro. E quando os meus irmãos estavam tirando o livrozinho do plástico, eu já tinha lido 2 vezes. Sabe, queridos, parece virtude, né? Mas esse é o processo de reconstrução é para ser feito juntos. Entende? É por isso que eu tinha sempre a sensação de estar sozinho. Entende? Outros, queridos, nesse processo do juntos, ele não consegue viver juntos. Ele não consegue viver uns aos outros. Ele entra no ambiente e ele começa a se comportar de forma a ser reprovado pelas pessoas. Ele sempre fala assim, não, eu sempre termino sozinho. E então ele vai se comportar de forma a ficar sozinho. Porque se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa difícil de convívio. Entende? Um processo de reconstrução. Precisamos seguir juntos. Quem é muito rapidinho, perninha bem veloz, precisa segurar o freio. E os mais lentinhos precisam acelerar. Mas nós precisamos chegar na posição que Deus tem para nós. Juntos, não dá para deixar ninguém para trás. Processo de reconstrução. Na vida de Noé, não ficou ninguém para trás. Não ficou ninguém para trás. É você e sua família. Então, queridos, aqui é o seguinte, nós não podemos permitir descompassos, divisão. O que é divisão? Fala assim, 2 visões. Um tem uma visão, o outro tem uma visão. O que vai acontecer? Divisão, não é? Não podemos. A família tem que ter um foco, um propósito. Saia você e sua família. Então não podemos permitir distâncias perigosas entre o casal. Um distanciamento perigoso, a ponto de não ter comunhão. De forma que, como disse o apóstolo Pedro, as orações são interrompidas. Por que são interrompidas? Porque não tem comunhão. E assim se abre espaço para Satanás agir, e assim traz brigas, ofensas, e aí vai só piorando, adultério, divórcio e assim por diante. Por quê? Porque um é mais apressadinho que o outro. Um estava com a perninha mais veloz que o outro. É um processo para ser vivido juntos. Não dá para permitir que os filhos fiquem para trás. Está escrito isso lá? Vai sair você, a sua família, os seus filhos, tem que sair todo mundo no mesmo tempo. Não dá para permitir distâncias perigosas com os nossos filhos. Precisam estar juntos. Pastor, o pessoal não quer Jesus. Seja Jesus na vida deles. Ame a sua família. Pastor, meu marido não quer Jesus. Minha esposa não quer Jesus. Meus filhos não querem Jesus. Seja Jesus na vida deles. Ame-os como Jesus o amou. E de uma forma incondicional. É isso. Se eu amo a Deus, Deus também me ama. Mas se eu não amo a Deus, o que acontece? Deus continua me amando. É assim que precisamos amar. É assim que eles serão convencidos. É assim que eles conhecerão a Cristo através da nossa vida. Então, com relação a essas distâncias perigosas, o apóstolo Paulo é bruto. Segura. Passa aí, Bia. 1 Timóteo 5,8. Olha o que o apóstolo Paulo fala, meu irmão. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé, é pior que um descrente. Fala assim, ai meu Deus. É isso. Deixou a família para trás, comprometeu todo o novo projeto. Comprometeu todo o projeto. Já de saída já sai comprometido. Precisamos seguir esses princípios para recomeço bem estruturado. Amém? Vamos para o próximo. Versículo 17. Faça que saiam também todos os animais que estão com você. Então, ninguém ia ficar na arca. A verdade é assim, queridos, a arca era pequena para aquela galera toda, mas na hora que botou todo mundo em terra, ficou bem micho, concorda comigo? Na hora que espalhou,
aquela quantidade ali de animais, de pessoas, diante da imensidão da terra, era praticamente insignificante. Diante da amplitude da terra, diante de tudo que precisava e povoar, aquilo que estava ali não era nada. Então aqui também tem um ensino muito importante para mim, para você, para cada um de nós. É assim, ó, perdas acontecem. Fala para o teu irmão, perdas acontecem. Mesmo na vida do crente, mesmo na minha vida, mesmo na sua vida. Perdas acontecem. Mas mesmo com perdas, meu irmão, você precisa saber o seguinte: tudo que nós precisamos para reconstruir, Deus preservou. Tudo que você precisa para reconstruir está com você, do teu ladinho, porque Deus preservou. Amém? Tudo que Noé precisava para reconstruir o mundo de sua época, estava com ele. Estava com ele. Deus preserva tudo o que eu e você precisamos para reconstruir a nossa vida. Será, pastor? Abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja o que o Senhor tem feito ao entorno de você. Não fica no foco só você. Não fica no foco só. Veja ao seu redor o que Deus preservou. Talvez fosse bem pouco, mas quando você olha, você vê o que Deus está fazendo. Não vai te faltar nada. Não te falta nada para recomeçar. Perdas acontecem, mas o que você precisa, você já tem. O Senhor preservou para você começar bem, para você recomeçar bem. Amém? Versículo 18. Então Noé saiu da arca. É isso aí. Chegou a hora de encarar o novo. Não ficou preso à arca, não ficou preso ao passado, não ficou preso às velhas estruturas, não ficou acomodado, não temeu o novo. As estruturas que o preservaram, as estruturas que o protegiam, precisava ficar para trás. É isso. Precisamos, então, queridos, nós precisamos seguir sem temor, sem apego àquilo que deixamos para trás. Viu? A arca agora não era mais necessária, era apenas uma relíquia, um testemunho do cuidado de Deus para com quem? Para com um homem justo e bom e que andava com Deus. Era só um testemunho, ficou para trás, precisava ficar para trás. E agora então Noé vai começar a reconstruir. Descemos junto com Noé da arca. Você olha para o lado e fala assim, onde tem água potável? Não é igual aqueles seriados que a gente vê na televisão, não? Os caras são largados no meio lá de um lugar e falam assim, meu Deus, nós precisamos de água potável, precisamos de fogo, viu? Noé precisava, as demandas de Noé eram inúmeras. Então, entenda o seguinte, precisava de água, precisava de fogo, onde nós vamos dormir, o que nós vamos comer? Eu falei assim, se faltar, a gente come essa cabrinha aqui. A cabrinha olhou para Noé e falou, vazou. Não é? A cabrinha falou assim, não vou ficar aqui não, que esse cara está com fome, daqui a pouco é a minha vez. Não é? Então, queridos, diante de muita coisa para fazer, diante de muito serviço, o que Noé fez? Versículo 20. Olha lá. Noé construiu o quê? Um altar dedicado ao Senhor. Antes de lançar a mão a fazer as coisas, Noé adorou o Senhor. Sabe por quê? Porque não tem nada mais necessário no recomeço, não tem nada mais necessário nas nossas vidas, não tem nada mais importante nas nossas vidas do que adorar o Senhor. Mais do que água, mais do que comida, aquele que nos preservou até aqui, vai continuar nos preservando. Aquele que não nos fez sucumbir às águas, aquele que não permitiu que o caos nos engolisse, vai me suprir por mais um pouquinho. Eu preciso adorar o Senhor. Não tem nada mais importante do que adorar o Senhor. Não tem nada mais importante. Fez um altar e adorou o Senhor. A ideia é assim, meu irmão.
Se eu vou ter que reconstruir, que seja na companhia do Senhor. Se reconstruir é um trabalho pesado e árduo e a longo prazo, que seja na companhia de Deus. É isso que a gente aprende aqui. Em que fase que você está aí da sua reconstrução? Não se esqueça em que na hora que tudo der certo, na hora que você estiver inaugurando o novo, na hora que você estiver entrando no teu projeto novo, naquele momento de euforia, né? Porque esse é um momento de euforia. Abriu a arca, abriu a porta, uhul, é nóis, blá, 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 sai a boiada, não é assim? É agora que a gente, não, agora vai ser diferente, será? O Senhor será adorado, então começa diferente, é assim que Noé fez, cara. Antes de se lançar a fazer, antes de se lançar a construir, antes de se lançar a projetos, ele adorou o Senhor. Versículo 21, e a gente encerra. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. O Senhor foi exaltado e honrado. A oferta, a atitude de Noé tocou o coração de Deus. Sabe, queridos, a fidelidade, a intimidade, a obediência, e não é a obediência de um dia só não é obediência, meu irmão. É obediência a longo prazo. Frutificou na vida de Noé. Noé foi o pai do recomeço da humanidade. Amém? Como é que recomeçou? Como é que chegou até nós? Através da fidelidade de Noé. O pai do recomeço. Então, nessa noite, eu quero te desafiar. Abra a janelinha da sua arca. Às vezes está bem desconfortável. Às vezes está bem estrangulado. Porque o provisório é provisório. Não faça do provisório algo definitivo. Bota a cabeça para o lado de fora e que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos para você enxergar um tempo novo do Senhor. Princípios para o recomeço você já tem. Anotou? Está aí. Para um recomeço bem estruturado. Para um recomeço sólido, firme. Que possamos, queridos, olhar e enxergar o que Deus tem para as nossas vidas. Novas oportunidades em todas as áreas. Novas oportunidades profissionais, novas oportunidades ministeriais. Isso a gente chama de revelação. O que olho nenhum viu, em que ouvido nenhum ouviu, que as mentes brilhantes não conseguiram entender ainda, o Senhor tem para os filhos dele. É isso. Nessa noite o Senhor te chama para você olhar além da portinha, além da janelinha. Talvez você esteja aí todo enrolado com as notícias ruins, com as más notícias. É hora de abrir os olhos. Pode ter entulho, pode estar tudo revirado, pode estar tudo transtornado, mas eu não tenho dúvida de que Deus está fazendo algo novo. Talvez eu não esteja percebendo, talvez você não esteja percebendo, mas Deus está fazendo. Só creia. Fala para o teu irmão, só crê. Só crê. Se creres, verás. Se ficar dando ouvido aos corvos, não vai sair, é de mal a pior. Então queria te desafiar, vamos nos pôr em pé, uma noite de ceia.